Bom, rapaziada, nesse girão de notícias trago muitas novidades para vocês. Temos atualizações do lateral esquerdo Trauco, que teria sido oferecido supostamente. Temos retorno do estadual, temos especulação do zagueiro Messias e o Vasco eleito o quarto clube mais transparente e confiável do Brasil. Então, se você quer saber todas essas informações, assista o vídeo até o final. Roda a vinheta! Estou mais um dia informando minha torcida com alegria. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço. Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Deixe seu like também, que ajuda muito na divulgação do nosso canal. E olha só, hein? Acabei de fazer uma enquete lá no Instagram, acompanha lá. Peguei dois ídolos, dois baita goleiros do Vasco e botei pra você escolher quem seria titular no seu time, um ou outro. Pra você saber qual é, dá um pulinho lá no Instagram, aproveita e segue a gente, beleza? Bom, rapaziada, a primeira informação que eu trago pra vocês é a seguinte: atualização do lateral esquerdo Miguel Trauco. Bom, como eu disse pra vocês, eu já achava a notícia um pouco estranha. Fiz a questão de dar os créditos aqui, foi uma notícia que saiu lá na França, no próprio jornal francês, e o Mário André Mazuco, diretor de futebol do Vasco, negou prontamente a situação, disse que não negocia com o jogador. Bom, entrei em contato também com meu grande amigo Marquinhos, do Detetive Vasco, e ele acionou o empresário do atleta, que também negou nesse momento, disse que não passa de meros boatos. Outra informação extremamente importante, vou ler na íntegra para vocês, é uma matéria feita pelo Globoesporte.com. Eles apuraram, lembra que eu disse para vocês que ia ter um novo arbitral, uma reunião online entre os clubes da Série A. O único que não teve presente foi o presidente do Fluminense, para poder decidir a finalização do protocolo do jogo seguro para o Campeonato Carioca voltar. Então vou ler para vocês agora a matéria que o Globoesporte.com fez atualizando essa situação. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro se reuniu virtualmente nesta terça-feira com médicos de todos os clubes da Série A do Campeonato Carioca, com exceção do Fluminense. O encontro online foi para debater a produção do protocolo Jogo Seguro, que definirá o futuro do Campeonato Carioca. O Globoesporte.com apurou que ainda não foi decidida a data de retorno dos jogos. Entretanto, algumas decisões foram tomadas no encontro desta terça. O estadual será disputado em 3 estádios: Maracanã, Newton Santos e São Januário. Os jogadores no banco de reservas manterão distância diferente do habitual e a comissão técnica presente no gramado também será reduzida. A imprensa terá acesso apenas com um jornalista por veículo de comunicação. A comissão médica provisória fará a redação final do documento, que será chancelado em conselho arbitral a ser marcado pela FERJ. O único clube a não ser representado no encontro, o Fluminense, estendeu a paralisação das atividades no clube até 15 de junho. O clube tem se posicionado contra a volta do futebol nesse momento, assim como o Botafogo. O Vasco foi o clube que mais apresentou casos positivos de coronavírus após bateria de exame. Foram 19 atletas infectados no clube de São Januário, 30% dos testados. No Bangu, o percentual dos casos positivos foi de 31% entre os jogadores. O Flamengo e o Bangu já voltaram às atividades antes da liberação dos órgãos públicos. O Madureira e o Boa Vista iniciaram trabalhos de retomada no fim da semana passada. O Vasco chegou a marcar a representação na semana passada, mas voltou atrás e cancelou as atividades. Bom, rapaziada, então traduzindo em miúdos aqui, o Campeonato Carioca está às portas de realmente voltar. Como eu disse para vocês na segunda-feira, o protocolo do jogo sagrado, ele faz 3 etapas de 15 dias. Primeiros 15 dias, que começou ontem, os clubes poderão treinar em seus centros de treinamentos. Depois de 15 dias, os jogos iriam retornar com portões fechados e depois de mais 15 dias, aí sim seria com 30% do público. Maracanã, 22 mil pessoas. Engenhão, salvo engano, 12 ou 13 mil. E São Januário, 7 mil pessoas. Até dei meu posicionamento no vídeo dizendo que eu acharia um absurdo. E qual é a questão toda que envolve por trás disso nos bastidores?
grana, dinheiro, bufufa, laranja, só para pisar em campo, os clubes já receberão R$674 mil. Fora que assim que o campeonato finalizar, faltam 2 rodadas apenas ali da fase classificatória, depois semifinal e final, tem a premiação final por classificação. Então tem muita grana envolvida e os clubes estão agoniados para poder voltar aos campos. O que está forçando essa situação toda é essa. Aproveita e deixa a sua opinião em cima dessa situação toda. Acha que está na hora de voltar? Não tá? Tem que esperar mais um pouquinho. Opina aqui embaixo que eu quero ouvir sua opinião sobre esse assunto. E novamente o nome do zagueiro Messias é ligado ao Vasco e novamente essa notícia vem lá de Portugal. O jornal O Jogo cravou dizendo o seguinte, que o zagueiro, né, ele é a 4ª opção no Rio Ave de Portugal, vem sendo pouco aproveitado. Na temporada passada jogou apenas 7 partidas e no final desta época, como eles chamam temporada, né, que está por se encerrar agora, se não tivesse ouvido a paralisação da pandemia de coronavírus, já teria acabado inclusive o campeonato português. O Rio Ave tem a opção de compra, né? Quando ele veio emprestado, tinha essa situação no passe do jogador. Porém, pela pouca utilização nesta temporada, o Messias não deve ser comprado em definitivo. Inclusive, o zagueiro deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais, e comentou a situação. Disse que tem laços muito fortes ainda com o América Mineiro, que é dono do seu passe até 2022, e disse que caso o clube queira o emprestar novamente ou fazer o negócio, ele não vê com maus olhos, né, jogar por outra equipe brasileira. Segundo a matéria ainda do jornal O Jogo, 2 equipes aparecem como equipes interessadas, o Vasco da Gama e o Atlético Mineiro. Lembrando que o diretor de futebol do Vasco, Mário André Mazzuco, já deu entrevista comentando que é verdade de que o Messias está no radar do Vasco, um jogador monitorado. Daí o Vasco fazer proposta é outra história, até porque, repetindo o que eu falei no vídeo anterior, o presidente Alexandre Campelo recentemente deu entrevista dizendo que enquanto o Vasco não resolver esses problemas financeiros e salariais, o clube vai se furtar de fazer contratações. Inicialmente, a expectativa era trazer 3 reforços para o Brasileirão: um lateral esquerdo, um zagueiro pela direita para fazer dupla com o Castan e um meia de ligação. Essas eram as 3 principais carências do atual elenco Cruz Maltino. Qualquer novidade sobre o Messias eu trago para vocês aqui no canal. Bom, rapaziada, para finalizar nosso giro de notícias, uma notícia muito bacana e importante. Material colhido e pesquisa feita pelo Rodrigo Capello, que é um jornalista e economista que trabalha para a Globo. Ele fez um documentário muito bacana, uma análise dos balanços dos clubes da Série A, e o Vasco foi eleito o 4º clube, empatado com o nosso maior rival, a Mulambada, como o clube mais confiável e transparente do Brasil. O primeiro colocado no ranking foi o Grêmio, levou nota 10. O segundo colocado foi o Internacional de Porto Alegre, junto com o Bahia, levou nota 9. E o Vasco e o Flamengo tiveram nota 8, empatados. Depois o Fluminense teve 7, o Botafogo 6 e mais algumas outras equipes. Para ganhar 10, o Vasco faltou apenas 2 dados, que é o orçamento de 2020 e os balancetes trimestrais de 2020, que ainda não foram apresentados. Todas as outras informações concernentes a 2019, o Vasco apresentou de forma plausível. Então é muito bacana para você entender um pouco mais dessa matéria. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder dar uma olhada no caso a caso de cada equipe. Tá muito bacana esse material. É aquilo que eu sempre falo, galera, e bato firme sempre no meu posicionamento. Não tenho nada político, e com relação à atual gestão, quando eu tenho que criticar, eu critico, que é o que eu mais faço, mas quando tem coisas para ser elogiado, eu também elogio. Então, nesse ponto, eu tenho que parabenizar aqui o presidente Alexandre Campelo nesse sentido. Quem lembra, quem é vascaíno, de acompanhar notícias do Vasco no mais íntimo, a última gestão do ex-presidente Eurico Miranda, o último balanço foi entregado à moda Bangu. O pessoal até brinca que foi meio papel de pão, né? Os últimos balanços do Vasco vêm sendo auditados por grandes empresas ali e é algo mais transparente. Você dizer que os números são ruins, aí eu concordo. O resultado final do Vasco ainda é muito ruim, arrecada pouco, fechou com prejuízo no último ano.
isso é ruim, mas a clareza dos documentos e dos dados, isso sim é um ponto positivo na atual gestão. Beleza, rapaziada? Esse é o giro de notícias que eu tinha para trazer para vocês. Me despeço por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, curta esse vídeo, compartilha e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Mas lembrando que a resenha continua aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento chegue em volta, Vasco, tamo junto, fui!